Fala, campeão! Seja bem-vindo a mais um No Alvo com Álvaro, podcast dos campeões, o podcast que sempre tem aquela única missão de colocar você e o seu negócio no topo do pódio. Ó, se você está chegando agora, ainda não se inscreveu no canal, ó, o Alan já está botando na tela aí para você se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha com os teus amigos, vão para cima porque hoje o podcast é incrível. Bom, quero agradecer mais uma vez a parceria da NV Data, nossa parceira durante todo esse 2024. Então, se você precisa ter toda a sua empresa na palma da sua mão, com dashboards e painéis intuitivos para você saber se a tua empresa está crescendo, se a tua empresa está ruindo, para onde a tua empresa vai, como tu toma a decisão, a turma da NV Data vai poder te ajudar. Fala com o meu querido Neto, que eu tenho certeza que ele vai te auxiliar nessa jornada. Agora, se você é empresário, profissional liberal, e está cansado de andar sozinho, de tomar porrada na cabeça, de não conseguir ninguém para compartilhar os teus desafios, tá se sentindo sem apoio, ó, te inscreve em Academia dos Campeões, vem ser meu aluno aqui na nossa Escola de Negócios Online, vai ser uma honra poder te ajudar e tenha certeza que na academia você jamais vai estar sozinho. Ali a gente compartilha conteúdos todas as semanas de liderança, vendas, estratégia, mentalidade, tudo para você voar ainda mais nos teus negócios. Hoje eu tenho a honra de receber essa figura que nos conectamos durante essa jornada. Ela é advogada, é empreendedora, é uma das maiores resolvedoras de tretas dentro das sociedades do Brasil, mentora de negócio, fundadora da Minha Inova. Quero que você recebam com alegria aqui no palco dos campeões minha parceira Natália Calil. Seja muito bem-vinda ao podcast dos campeões aqui no Alvo com Álvaro. Uma honra ter você aqui. Que delícia de apresentação, que gostoso poder estar aqui com você, Álvaro. Estou muito feliz de poder compartilhar, de ter recebido o convite. E é aquilo, né? Que responsa. Agora sim, uma das maiores resolvedoras de conflito. O que que eu faço? Eu preciso fazer jus a essa apresentação que você fez aí agora, né? Espero Mas poder compartilhar aí. tu sabe que eu sou campeão em batizar as pessoas e colocar as empresas. Tem um amigo meu, o Nedson, ele já deu um podcast aqui. O Nedson trabalha com Lego. O Nedson é um dos maiores especialistas em Lego do Brasil. Meu, ele tem, sei lá, quantos mil investido em Lego, viajou para estudar com Lego no país, no mundo inteiro. Eu falei, cara, tu podia ser o rei do Lego. Tá batizado. Então, quando ele vai fazer evento, as pessoas, ó, o rei do Lego, ó, o rei do Lego, ó, o rei do Lego. Então, se eu disse para você que é uma das maiores resolvedoras de conflitos e tretas off, né, do Brasil, tenha certeza que agora você está intitulado nesse encargo, imposto esse cargo aí, para a gente poder. Já a gente vai falar, obviamente, daqui a pouco, né, por que as tretas acontecem, como a gente soluciona. Mas, Natália, nesse papo que a gente estava, nessas conexões, e tem muito profissional liberal que assiste o nosso programa, uma das coisas que eu percebi é que muitas vezes a academia, ela forma você, te dá as competências de hard skill, te dá muitas vezes algumas competências de soft skill, mas é tão interessante que nem a advocacia, nem da área de saúde, muitas vezes até a própria administração tem essa mentalidade de empreendedor, essa mentalidade de negócio, de vendas. E aí eu te pergunto, como é que surgiu esse lance da advogado empreende, esse mindset de empreender, de fazer negócio? Porque eu sei que uma das coisas, não, isso não é aprendido na faculdade. Quando é que rolou essa chave para ti aí de dizer, não, eu sou uma advogada, mas eu tenho um negócio para tocar? Bom, eu sempre tive esse olhar meio empreendedor para as coisas. Meu pai, ele é comerciante, e apesar dele ter sido professor a vida inteira, ele também sempre teve um negócio em paralelo. Então, eu trabalhei com ele, meu primeiro emprego foi com ele na loja, e eu sempre tive esse olhar. Até meu pai ali, turquinho, como todo mundo gosta de falar, o Calil já entrega, e se ele estiver assistindo, que ele vai dar risada, que todo mundo chama ele, ô turco! Então, é aquela coisa, meio que essa parte de veia comercial, empreendedora, ela tá aqui no sangue, né? Que é uma coisa que eu, inclusive, gosto muito de falar, tudo que a gente já recebeu dos nossos ancestrais e que dá força para que a gente seja quem a gente é. Um pouquinho tem disso na minha ancestralidade. E eu tentei fugir, eu tentei falar assim, não, eu vou.
eu vou ser promotora de Você é justiça. astronauta, não vou fazer esse negócio. Eu não queria não, sabe? Trabalhei lá e eu falei assim: "Ah, gente, eu acho que é melhor ser promotora, eu vou trabalhar lá no jurídico como promotora". E eu entrei no direito querendo isso. E quando eu fui ver a realidade, eu vi que não tinha nada a ver comigo. Quando eu comecei a fazer estágio dentro do fórum com os promotores, eu pensava assim: "Meu Deus do céu, eu não nasci para isso, não é aqui o meu lugar". E quando eu me deparei com a advocacia, eu fui trabalhar num escritório num primeiro momento e eu falei assim: "Nossa", eu me apaixonei pela parte mais dolorida do direito, que é a tal da advocacia. E aí eu não quis mais nada, eu quis advogar. E eu não entendia, né, porque eu tinha 22 anos quando eu comecei a advogar, você não entendia, falou assim, com tanta coisa que dá segurança, concurso, e eu passei, assim, raspando em vários concursos, se eu tivesse ficado ali eu teria com certeza hoje eu estava trabalhando numa outra área. E eu desisti disso, fui me jogar na advocacia e depois de um tempo eu fui entender que o que eu queria era essa coisa de ter um negócio, que eu gostava de conversar com o cliente, de ter ideia, de implementar coisa nova. E a gente sabe que dentro do serviço público, em determinados trabalhos, você não consegue fazer isso. Então, para mim, a liberdade estava em poder implementar coisas novas ali, criar ideias. E desse jeito que eu acabei abrindo o meu escritório, depois eu fui trabalhando, inclusive, com a parte de empresas, de direito empresarial, e me especializando cada vez mais nisso. Porque ali estava aquele coraçãozinho da lojinha, daquela parte da turquinha que trouxe da família esse olhar. E mesmo que eu não tenha hoje uma loja, mas eu considero que hoje eu tenho tantos produtos quanto os meus clientes possam precisar, e se não for meu, vai ser de um parceiro, né? Então, eu acabei abrindo uma loja virtual sem perceber, vendendo serviço ao invés de produto, meu bem. Aí a gente não foge de quem a gente é, né? Sabe que você trouxe uma coisa interessante, né, Natália? Eu já atendi alguns outros advogados nessa jornada e às vezes eu escutava, não, cara, mas é que todo mundo só cobra X% do honorário e eu não posso cobrar mais, eu não posso fazer mais, eu não posso fazer isso, fazer. Não, eu falei, calma lá, você não pode pela lei ou você não pode porque é uma crença limitante tua, né? Resumindo, tinha um cliente meu que eu me lembro que o valor do mercado era, sei lá, R$ 1.500 para fazer o serviço X. No final da mentoria, o cara estava cobrando 3, 4 vezes mais para fazer o mesmo serviço, só que eu falei para ele, eu falei, cara, tu é uma autoridade no assunto, as pessoas te buscam, tu tem uma presença, tu é um cara assim, tu é um cara assado. E aí que ele foi entender que quanto mais autoridade ele tinha, mais valioso, mais caro tornava o produto dele. Mas não era nem o mestrado nem a pós que ele fazia, mas era a postura, a comunicação, o marketing, as entrevistas que ele dava e principalmente entender que a gente aprende que nem pessoas da saúde, mas porque nutricionista todo mundo cobra R$ 100, porque todo mundo cobra R$ 300. E isso, Natália, puxando para o teu gancho, é, tu só conseguiu seguir nessa jornada porque você veio de uma veia logística, de vender, É, de business, de relacionamento. Porque se tu for pensar, muitas vezes o advogado é aquele lance, vem até mim, eu sim. atendo a pessoa, eu escrevo o negócio, eu vou lá e defendo a vida que segue. Tu não, tu prospecta, tu vai, tu liga, tu tá no palco, tu tá fazendo um pitch, provavelmente tu olha para teus colegas, putz, cara, tô ganhando muito mais dinheiro, tô com outras conexões, tô num outro patamar, justamente por ter desenvolvido essa mentalidade de empresário. Faz sentido isso aí? Faz bastante sentido, bastante, porque eu comecei numa advocacia tradicional e é o que você falou, a gente aprende isso, que eu tenho que ter ali minha mesinha, minha sala, e eu venho do interior de São Paulo. O interior, ele ainda tem mais aquela pegada de você ficar mais no seu lugar, não chamar muita atenção, ficar ali, como o povo fala, low profile, e ficar nesse lugar de espera, tentando manter, porque tem toda uma postura, né? Que se a gente for falar da postura do advogado, e a gente esquece, porque hoje em dia as faculdades elas estão começando a olhar para isso. Então, fala-se de empreendedorismo jurídico, mas hoje em dia, né? Eu já estou quase 20 anos formada, então naquela época não existia possibilidade de se falar disso, existia muito mais rigidez até do que tem hoje.
E a gente não saía com nenhuma habilidade, nem mesmo de oratória, de interlocução, de como falar com o cliente, que é uma coisa básica. Como é que você vai fazer quando você recebe um cliente? Eu não tive isso na faculdade. A gente fala assim, ó, chegou esse caso para você, mas e a pessoa que está trazendo o caso? Como é que eu lido com aquela pessoa? Isso não existia. Hoje, algumas faculdades elas falam um pouco de resolução de conflito, porque hoje a gente tem os métodos alternativos de resolução de conflito. Então, isso é falado muito nas faculdades, mas ainda não é primordial, não é visto como essencial. E aí eu tive que revisitar algumas coisas e com muita ajuda do meu pai, eu fui revisitando tudo isso, inclusive forma diferente de vivenciar a advocacia e que, né, a gente não precisa ferir o código de ética para a gente fazer um serviço diferenciado. A gente tem que aprender, né? A medicina tem o dela, a fisioterapia também. Essas profissões tradicionais possuem um código de ética que tem seu fundamento. Então, a gente precisa saber como trabalhar com ele, né? E não que ele seja nosso inimigo. A gente vai ter que utilizar ele da forma correta, sabendo até onde a gente pode ir, respeitar a profissão, mas nem por isso a gente precisa deixar de empreender, né? E você trouxe uma coisa interessante, Latália. A gente já se conhece, já trocou outras ideias É, também. Você foi fora da advocacia buscar outras coisas, né? Você também é a foi. fundadora da Minov, que é uma parte de treinamentos, desenvolvimento humano. Você foi buscar outras coisas. Aí eu te pergunto, o que que você foi buscar além da advocacia, mas que hoje te ajudam a ser uma advogada mais eficaz? O que que tu sentiu assim, nossa, isso aqui foi bacana, isso aqui me ajudou a me tornar uma advogada melhor, uma empreendedora melhor? Porque às vezes a gente só, o que que eu escuto das pessoas? Não, daí eu faço a graduação, aí eu faço a pós, eu faço isso, só que às vezes tem outras coisas que você tem É. que buscar, outras soft skills. Eu ontem me inscrevi para uma pós de gestão da inovação, porque eu estou falando em inovação, venho do mundo, né, da startup, gosto de trazer essa mentalidade diferenciada para os mercados tradicionais, mas aí, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que também buscar esse conhecimento para isso aí. Mas, então, o que mais que você botou no teu portfólio aí que pode te ajudar e te ajuda para tu ser uma mentora mais eficaz, uma gestora mais eficaz, uma advogada mais eficaz? Eu fui trabalhar com a parte de gestão de conflito e desenvolvimento humano. Então, eu passei bastante tempo olhando para isso. Trabalhar com a visão sistêmica. O que que é a visão sistêmica? É eu entender que as coisas têm uma causa e efeito. No meu cliente, ele não chega para mim com conflito aleatório. Então, eu fui trabalhar primeiro como mediadora, aí eu aprendi técnica de escuta ativa, como é que você lida com um conflito, o que que tem por trás de um conflito, como é que eu posso facilitar uma resolução, ao invés de ficar naquela postura combativa que também é muito falada do advogado, né? Que a gente tem que brigar pelos direitos, é uma coisa que a gente escutava muito, que a gente tem que ganhar pela técnica no processo, e aí eu fico assim, o meu cliente e o interesse que tem da sociedade, né? Se eu estou ganhando por técnica, eu posso até ganhar alguma coisa, mas eu não resolvi o conflito, eu não ajudei aquilo ali a se resolver. Será que o objetivo do meu cliente não era ter a resolução? Ao invés de tentar só anular um processo e fazer que o processo nem fosse visto. Então, eu fui entender o que que tinha por trás, as pessoas que estão envolvidas. Ela não chega ali porque caiu em cima dela do nada um conflito que levou ela para o judiciário. Teve um caminho que essa pessoa traçou na vida dela, que ela encontrou uma outra pessoa ou uma instituição, um banco, seja o que for, e ali se instaurou um conflito que envolve muitas dores, muitas vezes, desse meu cliente, dores da outra parte. Então, o que que eu tenho que olhar? Para a parte humana, que a gente esquece. Então, hoje eu falo muito que eu trabalho com advocacia humanizada empresarial, porque a gente vai olhar para todas as pessoas que estão trabalhando com aquela empresa, seja como parceiro, cliente, funcionário, não importa. É humanizado, porque eu preciso olhar o que é que traz aquelas pessoas até mim, até a empresa, por que que aquela empresa, aquela startup chegou até mim. E isso é uma forma inovadora de olhar dentro da advocacia, porque a gente não está acostumado a olhar para pessoas e para entender que aquela pessoa chega ali porque ela tem algumas lealdades,
Ou seja, às vezes ela escutou que ela precisava ter uma certa postura e ela está apegada a isso e ela não consegue ter uma visão mais ampla para um conflito se resolver, porque ela se apegou em um formato que ela aprendeu que deveria ser o certo dela se defender. Então, como é que eu posso ajudar essa pessoa, esse cliente a fazer diferente? Eu preciso entender de pessoas. Então, eu fui trabalhar, né, com isso, por isso hoje eu tenho a Minova, que ela é justamente o que eu falo, né? O slogan da empresa é inovação de dentro para fora, porque eu só consigo fazer diferente a partir do momento que eu mudo dentro de mim. Senão eu posso criar a empresa mais inovadora do mundo e ela não vai conseguir traduzir isso para as pessoas, porque eu ainda estou trazendo lá um monte de bagagem que eu não consegui largar. Então, tudo isso, o que é o ser humano hoje me apaixona. Quando chega alguém para mim, eu vou trabalhar diferente, até no direito. Eu vou perguntar a expectativa, qual que é o teu objetivo, por que que você está aqui, o que que você espera, que resultado para você seria bom, o que é que poderia ser uma alternativa, se a pessoa pensou no A, pensou no B, pensou no C. Então, eu vou trazer para ela, assim, uma visão mais ampla. É claro que cada um dá a liberdade, né? E conforme eu vou atingindo um espaço maior com o cliente, eu vou conseguindo perambular e ajudar ele ali em mais visões estratégicas do negócio dele. O resultado é muito legal. É claro que precisa ter a permissão. Eu vou até onde o cliente deixar, né? Mas hoje em dia é assim que eu trabalho, eu misturo um pouquinho de tudo. Você trouxe isso, Natália, como é importante hoje a gente olhar e entender. É muito interessante o movimento que o ser humano está fazendo, que os negócios estão fazendo, entendendo que nós não somos máquinas, que existe sentimento, que existe emoção, que existe crença limitante, que existe mindset fixo, que a falta de gestão emocional ferra tudo. E escutando tu falando, eu tenho uma palestra chamada Mentalidade Inovadora, que eu trago, né, para os empresários, para os empreendedores, falando de como a nossa mente funciona, por que, que a gente não inova, o que, que trava as nossas inovações, mas principalmente como que a gente vira essa chave para inovar. E eles trouxeram uma coisa importante. Ah, mas inovação tem inúmeras formas. Tem a incremental, tem a disruptiva, mas sempre a inovação vai partir de quem? De um humano. Sempre. Alguém que criou o ChatGPT, alguém que liga ou desliga lá o botão do Gemini, é um ser humano. Alguém que criou essa plataforma do YouTube, quando a gente está transmitindo, é um ser humano. Então, para a inovação acontecer, seja incremental, seja disruptiva, seja qualquer outra, o ser precisa estar legal. E é isso que a gente está entendendo, né, Natália, de o quanto o ser humano está começando a entrar no foco, que nem o marketing. Antigamente tu criava um produto, fazia um marketing absurdo, socava a goela abaixo nas pessoas. Hoje tu põe o cliente no centro, tu vê, né, como ele funciona, cria o produto, faz o brand e vende. Antigamente tu abria uma empresa e aí tu tentava vender. Hoje as startups já partem de um problema que tem, validam e entregam. Então, como é que está sendo para você enxergar toda essa curva de mudança? De antigamente era processo, ganhava quem tinha melhor oratória, para hoje tu vê, meu, tem um ser humano que tem suas emoções, que tem as suas dores, que tem as suas angústias, seus aflitos. Como é que você percebe essa troca e o quanto isso vai ser benéfico quando os gestores entenderem que conhecer de gente é a grande sacada e o grande segredo do sucesso? Isso está sendo um presente, né? Eu falo que graças a Deus eu estou na era certa, porque isso está fazendo com que eu consiga, obviamente, realizar um trabalho muito melhor, porque as pessoas estão começando a entender isso. Vou falar para você, ainda existe resistência? Existe sim. A gente está passando por uma era onde a gente tem ali pessoas com a mentalidade ainda mais arcaicas e misturando com esse olhar do inovador. Então, a gente tem de um lado um saudosismo, né? Que é muito falado, ai, porque antigamente era assim, as pessoas eram assim, agora é tudo diferente, tá tudo ruim. Então, a gente tem uma parcela das pessoas, inclusive dentro de empresas, muito com esse discurso, né? Eu tive até um líder dentro de uma empresa que eu estava trabalhando que ela, né, ela falou assim.
Ah, hoje em dia é muito difícil aqui com os colaboradores, porque eles não acatam mais aquilo que a gente está falando, tá um horror. Tá difícil porque para conversar com eles e conseguir que eles tenham uma determinada atitude, a gente precisa ter muita conversa e tal. E aí eu falei para ela assim: você acha que isso realmente é uma coisa ruim? De você realmente conhecer as pessoas e se elas estão ligadas no propósito desse projeto na sua equipe ou se para elas aquilo não faz sentido? Porque antigamente a pessoa sentia isso, só que ela não verbalizava, mas ela também não cumpria com aquilo, ela só ficava ali escondendo, ela voltava para casa reclamando do lugar, ela ficava, né, incomodada. Muitas pessoas adoeciam, e aí a gente tem quantas pessoas a nível de, até fabril que aposentaram super cedo, procuraram lesão, gente, isso é muito comum, porque eu trabalhei uma época com trabalhista, hoje eu não faço mais, mas era uma necessidade das pessoas de tentar se lesionar, olha isso, tentar se lesionar no trabalho para que pudesse aposentar, para poder não ir mais trabalhar. Então, a pessoa Meu buscava uma Deus, forma dela rapaz se do céu. lesionar para que ela pudesse aposentar. E isso era uma coisa assim, ainda existe, tá? Ainda existe isso. Como eu venho de uma região ali, né, eu sou de Taubaté, interior de São Paulo, e é uma região com muitas fábricas, então, pais de amigos meus, muitas pessoas conhecidas, era extremamente comum eu ouvir frases do tipo: graças a Deus eu quebrei tal coisa, e aí eu aposentei e agora eu não preciso mais trabalhar. Cara, assim, ó, tu falou isso aí, eu me arrepiei, porque sempre que eu estou desenvolvendo líderes, sempre que eu estou trabalhando com liderança, a primeira coisa que eu falo, cara, conhece o teu funcionário, mas não por causa do Natália Calil, mas quem ela é, quem é o pai, qual que é o problema, qual que é o desafio, né? Ó, eu estava num treinamento ontem numa empresa, ah, a gente sempre divide o treinamento em dois momentos. O primeiro momento é ferramentas de autoconhecimento para si, para entender, e o segundo momento é competências para a corporação, tipo, as metas da empresa e tudo mais. E um dos meninos trouxe uma coisa muito assim. Eu perguntei para ele, né, falar no final. Ele disse: Nossa, Álvaro, que eu estou passando por um problema, um desafio assim, assim, assado. E o mais bacana foi a segurança dele em expor a vulnerabilidade, o medo, a angústia. E na hora já peguei e orientei o líder. Falei, cara, senta, conversa com ele para ver o que está acontecendo. Porque, Natália, tu trouxe uma das coisas mais importantes hoje, assim, a escuta ativa, sentar e escutar o time, entender aquela pessoa, porque a gente vem de uma criação muito fordiana, né? Que você só presta do pescoço para baixo, só que as pessoas entenderam que elas têm consciência e está entrando no terceiro estágio agora, né? Elas estão falando sobre a sua consciência, porque antes não sabia que tinha, depois sabia o que tinham, agora elas estão expressando e você ser esse gestor que olha para a pessoa com essa ternura, com essa empatia, você acredita que isso faz com que a pessoa se sinta mais motivada e não queira cortar um braço para dentro da empresa? Sim, sim, e vai muito além disso, né? Claro que se a gente entender o quanto se reduz de acidente dentro de uma empresa, porque a pessoa está engajada, é só você perceber assim, coisas simples, tá? Vai para outra área da sua vida, qualquer uma. Você fazer um curso que você está gostando, com um professor que te motiva, e uma outra área ali que você está ali, poxa, mas eu tenho que estar, mas nem é tão legal, isso aqui eu já escutei. Qual é o teu nível de atenção? Se você olha para uma atividade que você está fazendo, você não está engajada, sua atenção ela está ali menos de 50%. Qualquer coisa no teu celular vai te distrair, o barulho lá de fora, você vai querer fazer xixi 5 vezes, sendo que você podia ter saído uma vez só para ir no banheiro, porque você não está com atenção plena. Se eu estou sem atenção plena, eu vou me lesionar com muito mais facilidade, o meu trabalho também não vai sair a contento, o meu resultado vai ser inferior ao que eu podia entregar, porque eu não tenho motivação. Agora, se eu estou motivado, o que que eu vou fazer? Naturalmente, eu vou prestar atenção naquilo, né? Então, se eu estou num curso, aquilo está me motivando, eu vou anotar tudo, eu vou querer praticar assim que eu sair. Então, o meu resultado ele vai ser muito melhor. Eu vou estar ali, ó, com a atenção plena naquilo. Então, imagine você desenvolver isso na sua equipe, motivar a tua equipe a acreditar. Ela tem que acreditar naquilo que ela está entregando.
Porque aí até a parte burocrática e chata não se torna de você fazer só o que é gostosinho. Não, tem a parte chatinha. A gente está aqui, você precisa sentar, conversar, você vai ter que editar o teu vídeo, não vai? Você vai precisar ver se ficou legal, essa parte não é tão gostosa, mas você faz. Você tem o canal porque você sabe o que você está entregando e isso te motiva. A equipe é a mesma coisa. Talvez precise sentar, talvez precise fazer uma hora extra, vai ter que ter um monte de reunião chata, só que eu sei o propósito. O que que eu tenho, né? O que que tem até o jurídico a ver com isso? O que que tem uma coisa a ver com a outra? Pessoas felizes, engajadas e alinhadas no propósito não processam ninguém. Você vai processar alguém se você está nesse clima de engajamento? Por mais que você saia da empresa, você pode sair porque para você sua vida mudou, você encontrou uma oportunidade com que paga mais. Só que você não vai sair, falar assim, "Ah, aquela empresa lá me explorou, eu entreguei, ninguém me valorizou. Então essa pessoa vai lá na justiça porque ela não se sentiu vista. Agora, se ela está ali, se ela sente que ela fez parte, que ela contribuiu, que ela teve sim, né, um justo retorno financeiro, ou seja, também não pode ser explorado. Não vou pagar uma mixaria para alguém que está se entregando de copiar uma para uma empresa, porque isso também gera problema. Então, tudo dentro de um equilíbrio. Se isso está acontecendo, por que que eu vou lá na Justiça do Trabalho, sentar em audiência, fazer perícia? Para tentar processar uma empresa que eu fui tão feliz lá dentro. Não faz nem sentido, né? E tu trouxe uma coisa interessante, né, Natália? A pessoa estando feliz, estando motivada, engajada. A gente sempre entendeu que felicidade é tu tá, e motivação é cara, Só que não. catástrofe que inventaram. Felicidade não é a. Tem várias definições que as pessoas falam, né? Mas uma que eu gosto é a felicidade não é a ausência da dor, mas como tu trabalha, como tu lida, como tu transmuta isso aí. E felicidade não é rir, felicidade não é alegria, que as pessoas confundem, né? Eu estou feliz com estou alegre. Mas a felicidade, de acordo com Harvard, né? Vou pegar uma base científica para não ser o que eu acho. É você estar utilizando os teus dons, celebrando as tuas vitórias, cuidando do teu corpo, mente e espírito, estando com as pessoas que você quer, estando animado para fazer o que você faz. Eu estava conversando esse final de semana com uma amiga minha, eu falei para ela assim, em 6, 7 anos que eu sou pai, eu não me recordo uma única vez que eu cheguei em casa reclamando para as minhas filhas que eu estava de saco cheio com o meu trabalho. Nunca. Posso dizer, estou cansado fisicamente, pai viajou, pai fez isso, pai fez aquilo. Mas agora dizer meu serviço é ruim, meu serviço eu não sei o quê. E aí as pessoas pegando o gancho da felicidade com gente feliz é grata. Álvaro, como é que eu conheço uma pessoa feliz e uma pessoa infeliz? Pessoas felizes são gratas. Mas não é aquela coisa de gratiluz. Por exemplo, passou pelo desafio, ela agradece porque ela sabe que aquele desafio vai levá-la para outro lugar. Conseguiu uma pequena conquista, como Harvard faz, ela está celebrando, ela está agradecendo. Os infelizes vão estar reclamando o tempo inteiro. Então, tu sabe muito bem quem é infeliz, quem é feliz. A motivação, ela não é aquela coisa assim, ó, vamos lá, time. Não é isso. A motivação é estar todo dia, junto com a disciplina, fazendo aquilo. Mesmo que tu tenha aquele serviço chato de, sei lá, meu caso palestrante é um porre às vezes tu fazer slide, mas tu quer estar no palco? O palco é gostoso, fazer slide não é. Mas o motivado é o quê? Eu vou fazer o slide para que isso me leve para o palco. Eu vou fazer o relatório porque isso me ajuda a empresa a crescer, meu salário entrar, enfim. Então, é você manter essa alinhado e engajado o engajamento ele só acontece, Natália, como você acabou de dizer, quando tem algo maior do que eu. Quando a missão é maior do que quando todas as pessoas botam a missão acima delas. Aí eu acredito que, sendo Harvard fala, né, um líder feliz constrói uma empresa feliz, e o líder feliz é ser um líder grato, é ser um líder que ajuda, é ser um líder que orienta, é ser um líder que faz o time crescer, é um líder que investe no tempo dele para treinar, para escutar as pessoas, desenvolver as pessoas, enfim, tantas outras coisas. Mas eu só quis fazer o complemento, Natália, do que tu está trazendo, porque o cara feliz, vou ser bem cretino, né? Uma palestra de 10 mil reais hoje é muito mais barato
você levar para tua empresa do que a pessoa te colocar um processo, porque primeiro tu vai perder dor de cabeça, teu nome vai sujar lá tem um site, né? Meu processo, jus, não sei o quê, teu nome vai estar lá, o nome da tua empresa vai estar lá, essa pessoa vai difamar a sua empresa, o seu nome, então muitas vezes, essa é para você líder que pensa que treinar times é caro. Cara, é dor de cabeça você vai ter quando as pessoas não estiverem felizes e começarem a pedir sair e começar a enfiar um processo no teu rabo. Com amor e carinho, Álvaro. É isso aí. E além disso, a gente tem que pensar nos nossos clientes. Não é só trabalhista, o cliente passa pela mesma coisa. Um cliente que te vê alinhado com aquilo que você tem de missão. Então, a minha missão ali como empresa, eu falo muito isso com os meus clientes. Ah, mas o que, que tem a ver, né? De novo, o jurídico com advogado entender a missão do cliente. Meu bem, se o seu contrato for um contratinho, até tenho isso daí que eu falei recentemente no meu Instagram sobre isso. Você pegou um contratinho lá que o seu colega usou com o cliente dele, você adaptou e você está mandando isso para os seus clientes, você está vendendo uma coisa e quando ele compra, ele está comprando outra. E isso gera um grande conflito. Por quê? Porque se os meus documentos jurídicos não falam quem é a minha empresa, qual é a minha missão, o que que eu estou entregando, o que que eu espero do cliente, o que que o cliente pode esperar de mim, o que que ele tem de vantagem, o que que ele tem de garantia, e deixo isso claro, a grande chance de insatisfação ali, ela aumenta. E aí esse vai ser o cliente que vai colocar o teu nome no Reclame Aqui, e vai falar para você não comprar, vai falar para todo mundo não comprar de você. E você vai ter um problema reputacional imenso. Você pode ter um processo por danos morais, que dentro de consumidores pode acontecer. O cliente quer devolução de mercadoria, você não foi claro sobre isso, você nega, até mesmo de serviço. Isso aí já tive várias questões assim com o cliente. Então, hoje eu até tenho a trilha, né, que eu falo que é a trilha do cliente, onde eu vou explorar com o meu cliente como é que o cliente dele entra, fica na empresa e como é que ele sai. Então, desde a hora que ele chega, como é que é a experiência dele? Como é que ele vê os teus produtos, os teus serviços, como é que ele te contrata, o que que você oferece, o que que não, o que que já teve de problema, como é que você faz, se tem política de retorno, se não tem, tem política de devolução, como é que funciona tudo isso? E aí eu vou deixar claro como a luz do sol em toda a comunicação da empresa. Eu vou orientar o marketing da empresa, como é que ela tem que falar, eu vou orientar os vendedores da empresa, como é que eles têm que tratar com o cliente. Para que eles, porque o vendedor não tem obrigação, ele tem obrigação de vender, ele não tem obrigação de saber a lei do consumidor. Eu, como advogada da empresa, tenho o dever de passar para eles essa informação para que eles agreguem isso na hora de trabalhar com a venda e com a pós-venda. Mas aí ele tem que ser orientado no passo a passo, porque ninguém vai parar para ler o Código do Consumidor, ninguém vai parar para ler o Código Civil enquanto está vendendo ou depois da venda. Não é função deles. Hoje as empresas estão começando a ter consciência disso. Então, o jurídico não é só para quando um cliente vier É e prevenção. brigar. É para antes, porque um processo desse pode gerar 50 mil reais de indenização E tu ou sabe, mais. eu tive recentemente, acho que um ano, 2 anos atrás, numa grande empresa de varejo aqui na região. Os caras têm, sei lá, 200 lojas. E tinha um setor jurídico, acho que eram 4, 5 advogados, uma pilha de processos, mas ele diz assim, mesmo vocês vendo essa pilha de processos, a gente faz um trabalho muito forte na prevenção. Porque antigamente, sei lá, eram uns 10 mil processos, hoje a gente está trabalhando com 2 mil processos. Né? Tipo, um número, né? Só para ter um exemplo. Mas porque eles entenderam que era mais barato pagar o advogado, né, os X mil reais ao advogado, do que perder 150 mil numa ação trabalhista. E aí, Natália, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vai se encaminhando para o nosso fim do podcast. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem está buscando ir para a sociedade, tá? Você falou que você ajuda muito na questão de conflito. Álvaro, eu quero trazer um sócio, eu quero. O que que é importante ter entre os sócios, além de um contrato, sei lá, valores, princípios, regras, e no contrato, como é que se enxerga para montar uma sociedade poderosa? Aí eu vou trabalhar primeiro, sempre essa questão do fit. Você sabe o que você quer num sócio, o que que você precisa nesse sócio?
Você sabe o que é que você tem para oferecer para ele também? Porque a gente está falando de uma relação de troca. Então, uma coisa que eu escuto muito é assim, a empresa está crescendo, a startup está crescendo, e aí vem aquela busca por talentos, né? E aí vem os contratos de vesting, que é aquela troca de serviço por cotas da empresa, e todo mundo fala muito coisas do tipo, porque eu preciso de alguém assim, se assim, a pessoa é engajada, a pessoa tem que mostrar trabalho, pá, por 3% da empresa. Uhum. O que mais? Por quê, gente? Quando a pessoa olha, ela fala assim, ok, eu vou dedicar o que exatamente por 3% que significa quanto? Para mim, que significa quanto do meu esforço. Então, eu tenho, de um lado, muitas vezes, fundadores que estão olhando para si, querendo proteger, isso é importante, só que, às vezes, a proteção fica tão grande que ele se cega em entender que ele também tem que oferecer algo para que a pessoa possa chegar e querer ficar. É igual um relacionamento. Imagina você casar com alguém e você querer que aquela pessoa tenha tudo que você sempre sonhou e você não precisa ser nada para ela. Aonde é que está a troca? Então, eu sempre falo, olha, você está casando. Quando você escolhe um sócio, é um casamento, é igualzinho um casamento. Você vai assinar um contrato que, ao invés ali de você estar assinando uma certidão de casamento, você está assinando um contrato social, mas as regras são as mesmas. Você tem dever de fidelidade, você tem dever de transparência, você tem dever de dividir tudo, né, de forma igualitária, não pode esconder bens, você tem que ser extremamente honesto dentro daquilo que você está se propondo a fazer. É a mesma coisa, gente. Você só não dorme com a pessoa na mesma cama, mas às vezes sim, né? Porque às vezes você vai ser sócio da tua esposa, você vai ser sócio dentro de casa, e aí essa diferença, essa divisão também tem que ficar bem clara. Então, é legal, e eu faço esse trabalho com quem está aberto para isso, da gente desenhar o perfil. Então, assim, qual é o perfil da empresa? O que que a empresa tem? Quais são as missões? Quais são os valores? O que é que você está buscando em alguém? O que que essa pessoa vai encontrar quando ela chegar na empresa? O que que ela pode esperar dali, né? Qual é a troca? Para a gente entender, pô, será que eu quero ser sócio ali realmente? Então, se alguém hoje falar para mim isso, eu quero entender o que que é que a empresa tem de missão. Será que ela está alinhada com a minha missão? Porque aí eu também vou me motivar. Igual um colaborador. Se o colaborador precisa ser motivado todo dia, imagina o sócio. Então, aí você vai ter reuniões periódicas, que é uma coisa que eu incentivo muito a se fazer para gestão de conflito, para conversas antes de você ter um conflito maior. Então, legal, a gente vai assinar o contrato. Não é só um contrato social, é legal ter um acordo de sócios. Ó, entendi, está rolando um fit. A gente está fazendo um teste, a gente colocou ali um contrato de vesting, que é uma possibilidade hoje muito comum. E aí deu certo, esse tempo que a gente passou junto está rolando. A gente pode namorar antes de casar, dentro de sociedade também, isso é legal. E tem ferramenta para isso. Aí chegou num ponto que, de fato, agora a gente decidiu, vamos fazer um acordo de sócios, e aí a gente vai falar sobre tudo. Se eu quiser vender amanhã, como é que eu faço? Quem tem preferência, quem não tem? E se eu morrer, o que acontece? Eu falo até para eles, eu vou fazer um monte de pergunta que vocês não querem, mas e se alguém morrer? Como é que vai dividir? Vocês estão comunicando o quê? Para filhos? Vai para quem? O que que vai ser feito? Porque ninguém fala disso até a hora que acontece, e isso se torna um grande problema. Então, se tem muita coisa no que é ser humano, para a gente poder olhar e traduzir isso num contrato. E aí, o que que eu vou fazer? Colocar dentro da lei essa regra, toda essa conversa que os dois sócios tiveram, todo esse acordo bonito, que aí está mais claro, eu sei onde eu estou entrando, o outro sabe quem sou eu. Aí eu coloco numa formalidade que vai ser aceita juridicamente. Teve vontade de mudar, não está funcionando para mim, eu preciso ter um espaço de confiança para poder falar isso. Não dá para, em sociedade, você deixar as coisas guardadas para depois, a hora que estourar, você, tô saindo, quero vender, tchau para você. Isso acontece muito, ressentimento. Por quê? Não tem espaço de fala. As pessoas têm medo de falar sobre conflito. Aí eu venho e falo, eu adoro conflito, né? O meu propósito, qual que é o propósito de vida da Natália? Auxiliar as pessoas a ver o conflito como oportunidade, ao invés de ver o conflito como algo ruim. Então, o conflito ele é uma oportunidade, porque ele está falando de estratégia.
né? Se você puder deixar uma mensagenzinha aí, conflito é estratégia. Nossa, essa mulher louca tá falando de estratégia. Pô, pensa bem aí. Quando você tem um conflito com alguém, normalmente é porque você está querendo atingir um objetivo de um jeito e essa outra pessoa está querendo atingir de um outro jeito. Então, vocês estão falando de estratégia. Só que você usa a estratégia A para você chegar no ponto que você quer e a pessoa está querendo a estratégia B. Só que vocês estão querendo chegar no mesmo ponto. Isso a gente aprende em comunicação não violenta, né? A visão é a mesma, a forma, o caminho que a pessoa quer usar é É o outro. caminho. E isso dentro da empresa, dentro de um contrato, é a mesma coisa. Por isso, o que que eu posso abrir dentro de um contrato que são estratégias? Para que, se houver um conflito, esse conflito pudesse ser resolvido entre a gente, não precisar de um juiz. Não que os juízes não sejam bons, mas eles estão abarrotados de processos e você é só mais um na fila de milhares. Será que você quer ser visto? O seu caso ser lido, às vezes, em 10, em 20 minutos, aquilo que foi a vida toda sua que você construiu, a decisão sobre a sua empresa, e um juiz te dá uma sentença em um dia, que a sentença demora 10 dias para ele escrever a sentença, 10 anos para escrever a sentença em um dia. É o tempo de espera que muitas vezes você tem e você não encontra uma solução, porque o juiz não viveu a tua empresa, o juiz não viveu o teu negócio, ele não vai conseguir decidir melhor do que você sobre a tua empresa. Por isso a gente precisa dar todas as ferramentas para que exista isso antes. Por isso a estratégia. Sensacional, assim, ó, Natália, que aula que eu tive com você nesse podcast. A Natália também, uma das nossas convidadas da Academia dos Campeões, também vai estar dando uma aula, trazendo muito desse olhar, aprofundando mais aqui do que a gente trouxe no podcast. E assim, ó, e muitas vezes a gente vai aqui a gente aprende muito no sul, né, no confiar no fio do bigode. Só que, infelizmente, às vezes do outro lado não tem uma pessoa que usa essa mesma ideia, né? Então, você trazer isso aí, e o que eu levo desse podcast é nem sempre conflito é uma coisa ruim, às vezes o conflito ele leva a empresa para um outro patamar, só que aí vou fazer um adendo, guerra de egos faz com que a empresa destrua, não conflito. Adultos, eles podem conflitar, eles vão discutir, mas sempre por algo maior do que eles. Crianças vão brigar para ver quem é que está certo e quem é que tem mais a razão durante essa jornada. Então, Natália, isso que você trouxe, essa consciência, assim, de entender que muitas vezes, para ir para o próximo nível, a gente vai ter o atrito, mas é entender que a companhia, o momento, a startup, seja lá o que for, é acima da gente, não é sobre a gente, nós só fizemos parte dessa jornada. E para a gente ir para o nosso finalzinho, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, no aquele Orimpó, aquela orientação, aquele conselho para os sócios, para as empresas, para fazer esse time, essa empresa prosperar e ter muito resultado e principalmente ser um lugar de paz. Senhoras e senhores, no alvo, com Natália Calil. O caminho da paz é a gente olhar todos os dias dentro da gente e se permitir olhar para o outro. Então, independente de como você escolha esse caminho, tenha, é óbvio, profissionais importantes do seu lado, confie em quem você tem ao seu lado e se permita olhar para dentro de si e para dentro do outro. Isso vai permitir que os conflitos sejam resolvidos e se tornem força. O conflito, novamente, ele pode ser só sobre estratégia, mas se vocês estiverem olhando para o mesmo propósito, não tem como errar. Você tem que ter ferramenta. Então, olhe bem para as ferramentas dentro de você e daquilo que você precisa no seu negócio. Não fique apagando incêndio. Existe uma cultura no Brasil muito grande de eu só vou contratar profissionais para minha empresa quando eu precisar apagar incêndio, quando tiver um terremoto. E isso pode ser a destruição, pode ser a ruína do teu negócio. Com um processo você pode falir. Com um único processo você pode falir. Então pensa, né? Se esse é o risco que você quer correr. Se for, ok. Se não for, se certifique de ter pessoas boas ao seu lado para te ajudar, porque isso é muito necessário. Esse é o recadão que eu vou deixar aqui, porque a pessoa precisa fazer o trabalho interno dela. Viu? E aí, se quiser, tem a academia para participar, está disponível e só não entra quem não quer. É ou não é?
É isso aí, Natália. Natália, obrigado pela Eu que tua agradeço. experiência conosco aqui. Agora é o momento de vender teu peixe. Como é que a turma te encontra? Qual é o teu site, teu LinkedIn, teu Orkut, teu Mir, que aí Orkut, gente. dispara e como é que Olha é só. você para encontrar e contratar teus trabalhos, teus serviços. Ótimo. Bom, eu tenho ali o meu Instagram, é Advogada Empreende. Vocês podem me encontrar, me chamar lá no direct. Ou também tem o site, que é o mesmo Advogada Empreende. Lá vai ter todo o telefone, tanto no Instagram quanto no site. Tem o caminho para chegar no meu WhatsApp. Sou super aberta para conversar, para trocar ideia, para a gente fazer um Zoom, bater papo, porque eu gosto disso. Foi assim que a gente se conectou, não foi, Álvaro? Então. Eu sou muito aberta para a gente poder fazer contato, se conhecer, se conectar como essência. Meu LinkedIn também, aí tem que colocar lá, Natália Calil, e tá tudo lá, as informações. Fico super aberta para bater esse papo. É um prazer poder estar aqui. Que eu, como você se sente, eu também me sinto, no sentido de eu não tenho um dia de trabalho que eu fale que eu não gostei. Eu gosto muito, muito do que eu faço, muito. Então é um prazer poder falar com todo mundo que chegar aí. Maravilha, Natália, obrigado por você ter Eu que reservado esse agradeço. tempo, de ter estado conosco nessa quinta-feira à noite, que todas as quintas-feiras a gente tem o episódio do podcast. Obrigado, de verdade, por você ter estado aqui. Que Deus te abençoe. Turma, se conectam com a Natália, tenho certeza que vocês vão ser muito bem recepcionados pela essa campeã. Obrigado, tá, minha querida? Até É a próxima. isso. Tchau, tchau. Para você que esteve até o final aqui, meu muito obrigado. É por você que a gente faz o podcast, é para construir, para te ajudar, para ver você no próximo nível. Mais uma vez, obrigado, NV Dato, meu querido Neto, Academia dos Campeões, por proporcionar eu conhecer tantas pessoas boas, mas principalmente por a gente trazer esse conteúdo para você, porque aqui no podcast a gente sempre está cumprindo a nossa única missão, fazer você vencer na sua vida e nos seus negócios. A gente